É o Estado paralelo tomando dinheiro e enganando a gente. Metade das ONGs, das ONGs, das organizações não governamentais investigadas não tem transparência. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, analisou 26 ONGs que receberam recursos públicos por emendas parlamentares. Metade dessas ONGs foram apontadas por falta de transparência adequada, levantando alertas sobre a fiscalização e o uso do dinheiro público. Serrão, nós tivemos no ano passado uma CPI no Senado, presidida pelo Plínio Valério, senador do PSDB. O Plínio, ele presidiu aquela CPI, ouvi algumas vezes o Plínio, porque era a nossa expectativa colocar luz sobre esse assunto, mas, pelo jeito, mais uma CPI que não conseguiu colocar o dedo na ferida quando o assunto são as ONGs e todo o recurso recebido por elas. Nesse caso, em especial, dinheiro que vem de emendas parlamentares. Vamos lá, Costa. Serrão, e aí? As ONGs, a CPI do ano passado do Senado não consegue apurar, agora a CGU diz que tem falta de transparência em recursos que chegam por emendas. Tem que abrir, de fato, essa caixinha das ONGs, Serrão? Totalmente. Olha, eu vou levantar a bola e o Constantino vai fazer daqui a pouco o gol de bicicleta. ONG. ONG vem daquilo, Fabiana, que a gente falava ainda há pouco, a operação de tucanagem. Foram eles que jogaram no governo brasileiro as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, né? Toda aquela jogada que vem lá de trás, que é o quê? Um projeto do mundo globalitário, para fazer o governo paralelo à administração, que é a eleita, que é a administração regular do país. Então, a ONG seria uma espécie de terceiro governo. Você tem o governo, você tem a máquina pública, você tem o governo que é eleito, com a finalidade, respaldo popular para governar, e tem a ONG que opera por fora. E aqui no Brasil, a genialidade, a tucanagem, junto com a esperteza da Petralhândia, descobriu que ONG era ótimo para fazer o quê? O desvio do dinheiro do orçamento para a ONG, e a ONG faz a gestão da grana pública da maneira como ela quer fazer. Alegando que ela, como tem componentes civis da sociedade fazendo parte dela, ela vai ter uma gestão honesta da coisa pública. E esse pressuposto ele não é verdadeiro. A gente não criou mecanismos efetivos de controle da sociedade brasileira para ter esse tipo de projeto avançado, que seria o conceito muito bonitinho da ONG, mas que na prática a gente vê que isso nada mais é do que um sequestro da gestão pública, uma terceirização indevida da própria gestão pública. Então, esse modelo é o modelo que tem que ser revisto. A gente tem que ter hoje, pensar, e aí teremos a grande contribuição em breve do Elon Musk no governo dos Estados Unidos da América, porque lá ele vai jogar no governo a inovação, o avanço tecnológico, participando da questão da gestão pública, e aí você vai ter como reduzir concretamente o tamanho da máquina para fazer ela dar resultado efetivo para o cidadão pagador de imposto. E aí essas picaretagens de ONG não vão sobreviver. Vai sobreviver a ONG que realmente tiver a capacidade de realizar o serviço, entregar e cumprir o artigo 37 da Constituição com transparência, com publicidade e com a efetiva comprovação do serviço realizado. Então, a gente vai para um mundo aí com muitas inovações, ainda bem. Então, depois do Lourão assumir 20 de janeiro, esse mundo vai mudar muito e a gente aqui no Brasil, graças a Deus, deve sofrer um impacto. Eu antes achava que era um impacto tsunâmico. Hoje eu já estou achando que a gente está se preparando para a inundação da Arca de Noé. Vai lá, Constar, quer marcar esse gol de bicicleta com essa bola passada pelo Serrão? Quando a gente fala de ONG, a gente precisa de fato entender como elas inclusive podem retroalimentar campanhas eleitorais via Caixa 2, via esse dinheiro que a gente não sabe como ele é administrado. A CGU disse, não tem transparência, Constar. Não, sem dúvida não tem. O Serrão não levantou a bola, ele já entrou no gol com a bola e tudo. Então, pouco a acrescentar. Né? O terceiro setor,
na teoria, é algo bonito, né? Você não está ali funcionando dentro da lógica do mercado, de lucro, de tentar servir o cliente para ter retorno, e você tampouco é o governo, né? Que muita gente acha que é um Papai Noel, mas na verdade, né, como disse o Jean Turco, que foi compartilhado até pelo Elon Musk, né? Nós não pagamos impostos para ter retorno de serviços públicos. Isso é uma fantasia bonita no papel. Nós pagamos para não ir preso. Né? Não é uma loja que você vai para ser bem atendido. Você paga o imposto. Eu não sou contribuinte, eu sou pagador de impostos, para não ir preso. Né? Tudo bem que você gostaria que o Estado fizesse ali o básico da justiça, da segurança e por aí vai. Mas o terceiro setor surge como algo no meio do caminho. Né? Ele vai atender algumas demandas sociais sem a lógica do lucro e prejuízo, mas ele também não é o Estado, ele se financia de outra maneira e tudo mais. Só que na prática, né, na teoria não há diferença entre teoria e prática, na prática há. E na prática o que a gente observou ao longo do tempo é aquela velha máxima de que o inferno está cheio de boas intenções. Esse terceiro setor, essas ONGs, foram ignorando ou abandonando ao longo do tempo a letra N da sigla. Elas viraram organizações governamentais, elas são o terceiro setor de fachada, elas vivem, e muitas delas vivem quase que exclusivamente, de verba pública, do próprio Estado. É uma forma que encontraram de terceirizar a gestão, mas também sacrificar o accountability, a possibilidade do eleitor ir lá e trocar. Então virou um governo paralelo, exatamente como o Serrão vinha explicando. E isso é um negócio muito complicado. Quando falta transparência, a melhor das hipóteses é o desvio de recurso, é a corrupção, é o esquema. Mas, na pior delas, é realmente um aparato administrativo montado para governar sem voto. E isso aí não é compatível com uma democracia. Fabi, quando a gente vem falando de ONG, a dificuldade de apurar de fato o que acontece, né, dentro da conta, dentro desse recurso que chega, e vale lembrar, a gente só está falando de emendas parlamentares, fora os recursos que chegam através, né, de países, outros países europeus, Noruega, Alemanha, enfim, fora todo esse recurso que chega para ser administrado por uma ONG, por exemplo, que nós ficamos sabendo durante a CPI realizada no ano passado, que tinha dentro do orçamento 85% do custo dedicado à folha de pagamento. Ou seja, vai executar o quê? Uma empresa que tem 85% do seu recurso destinado à folha de pagamento. É para pagar a companheirada pelo jeito, Fabi. É isso mesmo, justamente era o ponto que eu ia levantar, você adivinhou o meu pensamento, Pitoli, porque a gente está falando aqui do dinheiro que entra, tá bom, e as coisas que saem do Brasil através dessas ONGs, nossos recursos naturais, né, aquele papinho lá é verdade, né, cadê a nossa soberania? Está cheio de ONG nos principais locais onde o Brasil é rico, né, a parte de minério, a parte de fauna e flora, e também a gente sabe que ONG também até empata o próprio agronegócio brasileiro, porque na hora que precisa fazer ferrovias, né, tem a Ferrogrão aí para ser terminada, que vai ajudar muito o agro, o que acontece? Existe aquele movimento que não é nada orgânico, aí ninguém levanta a hipótese de que isso não seja democrático, né, mas não é nada orgânico dos índios, né, uma meia dúzia ali, é mais que meia dúzia. A gente sabe que são também marionetes, né, desse sistema grande. Então, o Brasil provou, pelo menos no Brasil, que o terceiro setor a gente não deu certo, não deu. Assim como também não dá certo no Brasil a entrega, né, para partes importantes da nossa economia para a empresa estatal. São duas coisas que não deveria ter mais, estatais e ONGs, porque é impossível nós termos esse controle, né? Justamente aí porque tem muita gente muito poderosa, muito além do que a gente possa imaginar, não só no cenário nacional, não. Se pergunte você mesmo aí quantas coisas esquisitas você sabe, o pessoal que está espalhado no Brasil inteiro sabe disso, né? Que você sabe de ONGs com coisas esquisitíssimas, envolvimentos em coisas inclusive pesadas, em crimes não somente de lavagem de dinheiro e corrupção, aqui eu estou falando supostamente, tá bom? Mas também outros tipos de crimes, né, contra pessoas. Então, nada disso é exagero. Infelizmente, o Brasil está dominado pelo narcotráfico, isso também é uma constatação, uma triste realidade, e essas ONGs fazem um bom trabalho, né, jogam em dupla ou faz parte da mesma coisa, não sei bem,
mas não funciona. Isso também é uma constatação da nossa realidade. Constar, rapidamente também, ainda falando desse tema ONG, imagino eu que lembra muito de um governo de esquerda, né? Porque com todo o recurso que tem, com o tempo que já estão aí no mercado atuando, a gente percebe a miséria do povo ribeirinho, a situação do povo indígena. Os caras não resolvem nada com tanto dinheiro na conta, Constar? Esse é um ótimo ponto, Pitoli, pelo seguinte: como é que funciona o mecanismo de incentivos, a lógica do setor público, né? A burocracia. Normalmente é assim, a coisa não está funcionando, você aumenta o orçamento para o ano seguinte, aí a coisa continua não funcionando, você justifica que precisa de mais dinheiro e mais verba. É assim que funciona. Bom, na iniciativa privada, no mercado, jamais seria assim. Né? Se alguém tem que atender um serviço, uma demanda, prestar um serviço, vender um produto qualquer, e ele sistematicamente não entrega os resultados esperados, ele vai à falência. A bancarrota é inevitável. Isso não é assim no governo. As ONGs deveriam prestar contas sobre o que elas se propõem a fazer e recebem verbas públicas para isso, e se elas não estão conseguindo resolver, solucionar esses problemas, elas deveriam ser fechadas. Né? Para que mantê-las? Mas elas têm uma lógica muito mais parecida com a do setor público, com a do Estado. Né? Elas vão lá e apresentam mais problemas e falam, está muito difícil endereçar essas questões aqui. Precisamos de mais verbas. Né? Então, é um negócio que você fica até com dificuldade de mensurar, né, a utilidade do negócio. Porque eles alegam que está precisando de recurso para poder resolver o problema, que só aumenta. Então, eles precisam de mais recursos. É um moto contínuo, perpétuo, de drenar recursos da sociedade. Bom, Serrão, mais alguma coisa, Serrão, nesse sentido? Não, nada a acrescentar, só porque dizer que essas ONGs e afins são, na verdade, o Leviatã leviano. É o Estado paralelo tomando dinheiro e enganando a gente. A partir de agora, na próxima segunda-feira, quem comanda o Braddock Show é Carlo Cauti, nosso novo apresentador. É muito bom saber que você está por aqui agora, estará conosco na próxima segunda-feira. Braddock Show.